Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje agora falar da unidade 3 dos exames contrastados, né? Então vai ser tecnologia da imagem, técnicas radiológicas de abdômen, tórax e exames contrastados. Nesse módulo 3 nós vamos falar sobre urografia excretora, né? Também do exame radiográfico contrastados, tá? Então nessa unidade, o que é uma urografia excretora? Também chamada de pielografia intravenosa. Ele é um exame radiológico contrastado indicado para avaliar a anatomia e funcionalidade de um sistema urinário, tá? Que vai incluir o rins, ureteres, bexiga. Então, essa parte do sistema urinário, todo esse contraste vai avaliar toda essa região como um todo, né? Que são os rins, a bexiga, os ureteres, até a saída dele, tá? Consiste, então, na administração intravenosa, isso aí já é um contraste intravenoso, tá? Ele é um contraste iodado, que vai ser feita uma série de radiografias, né? Para acompanhar a filtração, a excreção e eliminação desse contraste pelas vias urinárias. Então, quando você termina de fazer isso aí, o médico ou a pessoa responsável, o enfermeiro, o tecnólogo, vai falar para você: toma bastante água, porque é para fazer a limpeza justamente do rins, porque o rim que vai filtrar tudo isso aí e vai mandar para a bexiga, e logo da bexiga vai ser excretado, perfeito? Então nós temos aí a anatomia do sistema urinário, ele é responsável pela produção da urina. Então o transporte dessa urina e armazenamento, eliminação, para cada função do órgão corresponde dedicadamente. Então é melhor dividir um sistema urinário em órgãos que são os rins, né? E são a via urinária composta por ureter, bexiga e uretra. E o rim. Então, essa é uma responsável. O rim, ele é um órgão que ele é em formato de feijão. Então, dentro dele, ele tem um formato de carocinho de feijão, né? Então, dentro dele, nós temos aí os cálices renais. Então, esses cálices renais, eles são responsáveis para poder fazer a filtragem, né? Quando nós chegarmos lá na unidade 5, nós vamos saber entender mais um pouquinho, tá? Vamos falar sobre intervencionista. Então, ele compõe, tem os componentes que compõem também os rins, essa urina, né? Que é a ureia, que é o ácido úrico, e tem outras substâncias também que vai resultar no metabolismo do corpo. Então, através disso aí, quando filtra, vai passar por tudo isso aí e vai ser mandado para a bexiga, e a bexiga vai ser excretada. Nessa apostila também, você vai ver também uma série de imagens, nessa apostila do módulo 3, que são imagens bem detalhadas, que você vai entender melhor as definições. Porque nós aqui estamos falando apenas uma introdução para vocês pegarem melhor o conteúdo. Tá? Então, de uma forma resumida, podemos então afirmar que as funções do rins são regular a composição iônica do sangue, o rim, ele regula o volume sanguíneo e também regula a pressão arterial, regula também o pH do sangue, o rins ele vai liberar hormônios e também ele é responsável pela excreção de resíduos e substâncias estranhas. Vocês já tomaram bastante café? Pois é, então como é que funciona? Quando você toma bastante coisa de uma vez, bastante café, bastante água, ou até mesmo no final de semana tomando uma cervejinha, quando você vai ao banheiro fazer a excreção da urina, pode ver que você produz mais urina mais rápido. Mas por quê? Porque o rim está ali trabalhando, só que é muito volume para ele poder fazer essa filtragem. Então vai passar direto esse líquido, tem uns que vai passar direto, porque ele não vai dar conta de filtrar tudo. Por isso que nós ficamos geralmente mijando, fazendo xixi muito rápido, né? Uma atrás da outra. Então os rins ainda produzem parte do líquido amniótico, né? Que no caso do feto ele vai produzir, no caso das mulheres, né? E também funcionam como uma glândula que vai liberar hormônio denominado eritropoetina, que é responsável por estimular a produção de células vermelhas no sangue da medula óssea. Então o rim é muito importante para isso. Por isso vocês têm que tomar bastante água e preservar o seu rim, tá? Então a morfologia do rim, cada rim, ele tem uma determinada região, né?
ele é envolto em uma massa de tecido adiposo, que é chamada de gordura parierrenal, a gordura parierrenal, que fica no posterior do periônio, mais em cima no caso, né? Próximo à parede posterior do abdômen e também paralelo à coluna vertebral. Ali que é a localização dele, né? Então, o rim direito, ele localiza-se em um nível relativamente inferior ao esquerdo, no caso mais baixo, né? Devido à presença do fígado. Então, o fígado, caso não saiba, é o maior órgão do nosso corpo, órgão interno do corpo, tá? E no adulto, o rim tem cerca de 11 a 13 centímetros de comprimento, 5 a 7 centímetros e meio de largura, 2,5 a 3 centímetros de espessura e com aproximadamente 125 gramas a 170 gramas no homem, né? E na mulher, nós temos aí de 115 a 155 gramas. Então, no rim do homem, sabemos que então, ele é bem maior, né? Aí nós temos a orientação dos rins, assim como os diversos órgãos, o rim é dividido também em segmentos e também em partes que vai possuir aquela vascularização, independentemente do restante daqueles órgãos, né? Então a situação vai permitir que o rim, ele, se for cortado, sem comprometer o restante do órgão, numa retirada do tumor, no caso aí uma nefrectomia, que é a retirada do rim, para poder, aquele rim já está destruído, aí vai ter que passar então para a hemodiálise, né? Então nós temos aí os segmentos suprarrenais, que são o segmento superior, o segmento inferior, o antero posterior e o antero posterior biposterior. Aí nós temos aí também o néfron, também que faz parte do ureter. É uma estrutura microscópica que ela é capaz de eliminar resíduos do metabolismo do sangue, manter o equilíbrio hidroelétrico do ácido básico do corpo humano, controla a quantidade que vai ter líquido no organismo, vai controlar essa quantidade, né? Regula também a pressão arterial e vai secretar hormônios, além de produzir a urina. Então, o néfron ele é responsável para poder, dessa filtragem, ele vai produzir a urina, tá? Então, por esse motivo, dizemos que o néfron é a unidade funcional dos rins, pois apenas o único néfron é capaz de realizar todas as funções renais sem comprometer o rim. Então, é o que mais trabalha. Então, ele é formado pela cápsula de Brown, o néfron, né? Ele tem um tubo cortódico proximal, tem a alça ascendente. Então, nós temos na apostila, vocês podem ver, nós temos aí, então, um projetozinho, um desenho do néfron, e como é que ele vai funcionar. Siga, então, nessa apostila que vocês vão ver, então, nessa unidade, tá? Então, o sangue vai chegar no néfron por meio de capilares sanguíneos, né, que vai chegar até o glomérulo, então ele é envolvido pela cápsula de Brown e tem a função de retirar o sangue daquela parte ali, praticamente toda a sua parte líquida, e juntar substâncias a serem excretadas. Então o sangue, quando ele passa pelos rins, que ele vai ser filtrado pelos pulmões, que ele vai descer pelos rins também, que é filtrado, aquela parte filtrada ali, o rim vai filtrar e vai passar para o néfron, e o néfron vai também excretar mais alguma coisa e vai transformar em urina, mandando diretamente para a bexiga. Perfeito? E temos os ureteres, né? Que os ureteres também são bem importantes para poder ter essa realização dessa filtragem, né? São tubos musculares que têm a função de conduzir a urina até a bexiga, tá? Que os rins são produzidos pelos rins, né? Que vai armazenar para a bexiga. Então, à medida que a urina vai passando pelo esse ureter, que esse vai avaliar o movimento peristáltico, né? Para a condução, e vai levar adiante. Então, dessa forma, mesmo que virássemos uma pessoa cabeça para baixo, ele vai continuar mandando a urina para a bexiga, mesmo cabeça para baixo. Mesma coisa que tomando água. Você vai tomar água, o que vai acontecer? A água não vai descer, ela vai para o seu organismo, porque tem os movimentos peristálticos, né, que não deixa descer. Perfeito? Então, esse ureter ele é dividido em 3 partes. Nós temos aí a pelve renal, a pelve abdominal e a parte pélvica. Tá? Então, a pelve renal, que é o primeiro, formada, como eu falei anteriormente, né, pela junção dos cálices renais maiores, que inicia
a parte mais dilatada de todo o ureter. Também tem um diagrama que vocês vão entender direitinho. A parte abdominal, ela é a maior parte do ureter, que se prolonga da pelve renal até a parte do ureter da bexiga, da cavidade abdominal, e entra na bexiga. Tá? E a parte pélvica é a parte que o ureter ele vai se estender desde o início da cavidade pélvica da bexiga. Ele vai pegar bem do começo toda aquela parte ali, que é o tubo responsável para poder transportar a urina, o ureter. E a bexiga urinária, sabemos que ela simplesmente é responsável para poder armazenar a urina depois de ser excretada. Então, quando tem algum exame para poder ver o assoalho da bexiga, vai ter o contraste, né, que vai ser filtrado, esse contraste vai entrar na bexiga, e quando a bexiga estiver cheia, é feito um exame radiológico. Então, aquela urina ali ela vai estar mais radiopaca, mais densa, né, mais brilhosa. Aí dá para poder fazer, então, uma avaliação da cistografia. Perfeito? E nessa unidade nós terminamos por aqui e vocês vão ficando para a próxima aula.